Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lara do Resume Easy e hoje eu vim conversar com vocês sobre a influência que a sua alimentação tem no seu desempenho escolar. Esse vídeo é uma parceria com o projeto Algodão Doce Viva a Vida Feliz, que é um projeto da FURB, a faculdade onde eu estudo. Então, vem comigo! Inicialmente, esse projeto Algodão Doce, ele tem blog e várias redes sociais, onde eles postam muitas dicas e muitas receitas sobre alimentação saudável. O principal intuito desse projeto é mudar a visão das crianças e dos adolescentes, nós, sobre a alimentação saudável, porque muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, legumes, vegetais, sabe? Aquele bolo ali, aquela nega maluca parece tão melhor. Provavelmente você deve estar pensando, tá, ela tá ali falando sobre alimentação saudável e mimimi, mamamó, mas eu não sou acostumada a comer essas coisas. Pois é, eu também não era. Eu não comia alface, eu não comia brócolis, e hoje em dia, assim, eu fui incluindo esses alimentos aos pouquinhos na minha dieta. Por exemplo, no começo eu comia alface só junto com frango. Brócolis, por exemplo, eu comecei a comer junto com macarrão, com molho branco, alguma coisa assim, que eu não sentia tanto o gosto também. Então, para incluir esses alimentos na minha dieta, como eu nunca fui acostumada a comer essas coisas, eu comecei aos pouquinhos. Fui incluindo junto com outros alimentos que eu já gostava. Então, a gente tem essa visão, a gente cresce com essa visão de que o doce, o gostoso, não é a vida saudável. Só que eles mostram uma visão totalmente diferente. Eles oferecem essas informações que você acaba percebendo que a alimentação saudável, ela realmente faz bem pra você, e mesmo que você não goste de início, você vai ver que as reações que vão provocar em você vão ser positivas. Você vai ter mais energia, você vai querer brincar mais, você vai querer fazer exercícios, porque é tudo uma questão química. A gente não pensa que o que a gente come tem uma influência no nosso metabolismo, e isso é muito importante na hora de estudar. Todas essas informações, o Projeto Algodão Doce, ele traz de uma forma fácil, que você entende e você percebe a influência que isso tem na sua vida. Mas então vamos falar sobre estudo. Qual a influência do que você come no seu estudo? O que isso tem a ver? Bom, muitas vezes a gente sente que a gente tá ansioso, ou tá preguiçoso, a gente sente esses sintomas assim que realmente não deixam a gente estudar. E a alimentação, ela tem muita influência sobre isso na hora que você come algo antes do seu estudo ou durante, que reverte essas sensações. Por exemplo, se a gente se alimentar com alimentos que tenham grande quantidade de certas substâncias que ativam os nossos neurônios para trabalharem, só que não deixam eles assim super pilhados a ponto da gente ter déficit de atenção, a gente vai conseguir se concentrar muito melhor e vai ter um melhor desempenho escolar. Só que também, se a gente tiver uma alimentação pobre em vitaminas, se entupindo de açúcar, uma alimentação com muito corante, muito refri, a gente vai ter sintomas como déficit de atenção, a gente não vai conseguir se organizar e principalmente a gente vai cometer erros na hora do estudo por conta de descuido, porque a gente vai estar assim muito, ai meu Deus, no mundo da lua. Então, se a gente tiver uma alimentação balanceada e regrada, a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento do estudo. Você não vai sentir que você estuda e não consegue aprender nada. Você vai ter hora de descansar, vai ter hora de brincar, só que a hora de estudar é hora de estudar para que você não tenha que ficar estudando várias vezes o mesmo conteúdo. Então, eu trouxe aqui algumas dicas em parceria com o projeto de cuidados para você ter antes do estudo e alimentos para você consumir durante o estudo. A primeira dica é não pular o café da manhã. O café da manhã é a refeição mais importante do dia e nem que você tome um achocolatado como uma bolachinha, não deixe de comer, porque senão durante o dia você vai sentir que você vai ter mais sono e não vai render tanto quanto você gostaria. A segunda dica é beba sempre muita água. Se você se manter hidratado, sempre bebendo um pouquinho de água, você vai conseguir ter um rendimento melhor no seu estudo. Outra dica também é tenha refeições leves antes de estudar. Refeições que não exijam uma digestão super pesada, assim, um frango com alface. Última dica antes de você começar a estudar é evitar os industrializados. Esses alimentos, eles contêm muitas substâncias químicas, então evite esses produtos e tente comer algo mais natural.
Mas então, o que consumir durante o seu estudo? Eu trouxe aqui alguns alimentos. Banana, descasca a banana, pica, vai comendo aos pouquinhos. Morango, chocolate amargo, ele é quase totalmente feito de cacau, então ele tem uma concentração menor de açúcar, ele não vai fazer com que você tenha um pico de energia e aí depois vá declinando e depois chega uma hora que você não consegue mais fazer nada. Então o chocolate amargo é uma boa pedida para quem gosta daqueles docinhos. Oleaginosas, que são aqueles amendoins, nozes, castanhas, então são coisas que são naturais e saudáveis que você pode ir beliscando durante o seu estudo. Ou até mel e açaí. Mas então vamos para algumas informações assim mais científicas de por que a alimentação tem toda essa influência sobre o seu organismo. Um exemplo que eu trouxe aqui em parceria com o projeto é o zinco. Ele tem uma grande influência no seu metabolismo, porque ele cuida da função imunológica e do seu desenvolvimento neurológico. Então, quando você ingere algum alimento que tem zinco, as substâncias dentro desse alimento, o zinco, que é uma molécula minúscula lá dentro daquilo que você comeu, ele age nas suas células cerebrais e nas células imunológicas, em cima de substâncias que fazem o seu cérebro funcionar melhor. Então, alguns alimentos que têm zinco: cacau em pó ou chocolate amargo, espinafre, iogurte, ovo, carne vermelha ou frango. Então, são alimentos diversos que você pode consumir para que você tenha um melhor desempenho cerebral. Outra substância que a gente sempre ouve falar por aí é o ferro. Ele tem uma grande influência sobre o seu metabolismo também, porque quando você ingere algum alimento que tem ferro, por exemplo, o feijão, o brócolis, o espinafre, a ervilha, a carne vermelha, esses alimentos, quando são ingeridos por você, eles liberam esse ferro no seu sangue e essa substância é ligada com a síntese de células vermelhas do seu sangue, que são as hemácias. As hemácias, elas são responsáveis por levar o oxigênio até os tecidos do seu corpo. Então, quanto mais oxigênio tiver nos seus tecidos, mais você vai conseguir trabalhar. E isso inclui o seu cérebro. Então, se você tem mais hemácias, você vai conseguir com que mais oxigênio chegue no seu cérebro e você consiga fazer as sinapses, que são as ligações entre os neurônios, de forma mais rápida. O seu raciocínio ele vai ficar mais fácil, você vai começar a perceber os detalhes do que você está estudando de uma forma mais natural. Outra substância muito importante que tem influência também na nossa vida estudantil é o ômega 3. Ele é responsável pela formação do sistema nervoso e pela realização da transmissão nervosa. Então, é o mesmo raciocínio. Você vai ter sinapses mais rápidas e a sua concentração e o seu raciocínio vão ficar melhores se você tiver uma alimentação mais rica em ômega 3. E alguns alimentos que possuem esse ômega 3 são couve-flor, ovo, peixes como a sardinha, o atum e a linhaça e a chia. Outra coisa que vocês não podem esquecer é que o açúcar ele é um inimigo na hora que a gente vai estudar. Por quê? Porque quando você ingere um chocolate assim que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa, esse açúcar ele vai liberar uma função no seu cérebro que vai fazer com que você tenha um pico de energia. Então você não vai conseguir prestar atenção em nada, porque o seu cérebro ele vai estar assim ligadão, ligadão, ligadão. E depois o seu nível de atenção ele vai declinando. Então, na hora que você for estudar, evite o açúcar, a não ser que seja assim aquele chocolate amargo que eu comentei antes, que é rico em cacau, e isso é uma coisa boa. Hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tornado a visão de vocês sobre alimentação melhor. Não deixem de conferir o blog do projeto Algodão Doce Viva a Vida Feliz, porque eles postam muitas receitas lá. Tem suco da memória, tem panqueca integral, tem muita coisa realmente gostosa que você vai ficar mais animado de ter uma vida saudável. Fiquem ligados no Resume Easy e aqui no canal. E tenham uma alimentação saudável e vivam a vida felizes. Beijinhos e até o próximo vídeo!